Fala galera, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o segundo episódio do quadro de Sócio para Sócio, onde a gente vai trazer um bate-papo aqui comigo, Leonardo, e com o meu sócio Gui. Fala galera, tudo bem? Hoje o tema é primordial, hein? Vamos lá. Vamos lá, o e-commerce que não tiver marca vai ficar para trás. E 2026 é o ano da marca e não da promoção. Então, Exato. bora lá trazer esse bate-papo aqui para ficar mais claro para todo mundo. Bora. Bom, pessoal, vamos começar aqui um novo cenário. Gente, o e-commerce brasileiro vem crescendo, né? Segue crescendo ano após ano. 234 bilhões de faturamento estimados para 2025, né? O ano que a gente está. Segundo a ABECOM, né? E dados da Idrone, tá bom? Mas o consumidor mudou. Ele não quer só comprar, ele quer se conectar. Nós temos aqui mais de 94 milhões de consumidores online no Brasil e 48% dos novos compradores digitais fizeram ao menos 2 compras em 2024, dados do e-commerce Brasil. E o público está mais exigente, né? Mais informado e mais emocional. Tá? Então a gente vê um cenário que tem evoluído bastante, né, Léo? Exato. Aqui como está na frase, né, Gui? A lembrança de marca é um novo funil de vendas. E o que é isso? Cada vez mais, como a gente viu aí nos dados, o e-commerce está crescendo e a primeira compra de várias pessoas que nunca compraram online está acontecendo. Onde a gente começa a ter esse público aí mais exigente, né? Esse público aqui que ele não é enganado por falsas promessas. Então, a gente tem esse cenário acontecendo justamente porque a concorrência ficou maior. Então, o que antes ali em 2018 era muito fácil de vender, hoje é praticamente impossível se não tiver uma marca consolidada aí por trás do produto, né? Sim. E isso a gente tem visto, né, acontecer com muitos lojistas que a gente trata no dia a dia, né? De que a estratégia feita ano passado ou há 6 meses atrás, essa estratégia não funciona hoje, entendeu? E você pode fazer a estratégia que for, colocar verba de tráfego o que for. Se você não tiver uma marca bem consolidada, o negócio não vai para frente, né? O e-commerce não gira. E aqui a gente está falando de e-commerce próprio, né? Marca própria, né? O seu site ali, etc. Então, é venda direta, o cliente compra diretamente com você. Se você não tiver a marca forte no mercado, se posicionando, é bem complicado. Vamos lá. Exatamente. E aqui é bem legal esse slide aqui, porque ele traz um cenário que muita gente não vê, né, Gui? Porque marca é muito mais que produto. Sim. Então, tem muito dono que ele é apaixonado pelo produto, né? Sim, ele fala, pô, eu tenho o melhor produto, eu tenho aquele produto que vai revolucionar. Beleza, mas quem está falando isso? Que marca está construindo? Que posicionamento seu produto tem em relação à marca? Exatamente. Então, hoje a gente tem que entender que uma marca forte não se constrói com anúncios mais, ela se constrói com coerência, propósito e experiência. E o que é coerência, propósito e experiência? É um posicionamento claro, uma linguagem autêntica e humana, propósito que conecta com comunidade, experiência que reforça a promessa de marca. Sim. Então, quem só fala de preço, hoje perde valor. Sim. E por que isso? Porque cada vez mais os usuários eles querem pertencer a alguma coisa, querem pertencer a uma comunidade, querem pertencer a uma tribo. E como a gente vê aqui, né, esses dados aqui da E-commerce Brasil, no e-commerce, fortalecimento de marca favorece tráfego, né, Gui? Então, sim, com certeza. A gente vê isso com influenciadores, sim, com certeza. clientes fiéis, enfim. A palavra é sua. A marca forte, né? A marca bem posicionada, respondendo todos os dias, né? A pergunta, por que que o cliente deve comprar de mim? O porquê, entendeu? Essa pergunta é muito importante, a gente sempre fala isso com os clientes também, porque, assim, tem que ter um propósito, né? Se a gente for falar só de preço, tem o melhor preço do mercado.
Tá, mas nós temos aqui N marketplaces que também tem o melhor preço do mercado. Exato. Entendeu? Então, não vai e se a adiantar. gente for falar de produto também, produtos igual ao seu, existem aos montes aqui. Sim, sim, exatamente. Então, quem vai se diferenciar, quem vai vender mais, isso para ontem, né? Então, assim, é quem tem a marca com um propósito, com um senso de pertencimento, de comunidade, né? Uma marca que se comunica com o seu público realmente, e faz sentido o cara comprar de você. Então, tudo isso, você tendo essa marca na sua mão, o tráfego ele vai ter muito mais força, ele vai ter muito mais resultados, você vai ter muito mais vendas no orgânico do site, porque tudo isso ele só gera valor para sua empresa, entendeu? E o valor é aquilo, né? Grandes marcas no mundo têm valor e não preço. Por que quando o iPhone lançado a 12, 15, 18 mil reais as pessoas pagam, entendeu? Porque existe valor, existe uma marca por trás. Né? Então, isso é primordial para você também em qualquer tipo de negócio digital. Comunidade é o novo marketing. Esse é um detalhe que está passando despercebido pelos pequenos, né, que estão começando aí na jornada de e-commerce, né, entender que é aquilo que a gente falou, o cliente quer fazer parte de algo, ele quer pertencer e não apenas comprar. Então, como que a gente tem aqui? Comunidades criam lealdade, redes e CAC, que é o quê? Pô, cliente fiel, você não vai pagar para ele comprar mais uma vez, ele sempre vai estar comprando para você. Então, você não depende de um tráfego pago para esse cliente comprar de novo. Sim. Né? A recompra dele agora é interna, né? É WhatsApp, exatamente. É grupo, Exatamente. Grupos e fóruns e redes sociais são extensão de marca, ou seja, cara, Instagram não é mais só ir lá postar foto do produto. Uhum. Instagram não é mais só, cara, vou postar, não vou colocar preço, que eles vão me perguntar. Cara, acabou isso aí. Né? E o boca a boca digital é o mais valioso de novo, porque os seus clientes vão indicar seu produto ou sua marca para comprar pela primeira vez ou conhecer a marca, né? Sim. Não, justamente. E aqui, Léo, tem um outro ponto aqui nesse slide que é o seguinte, é algo que tem crescido assim, exponencialmente, né, nos últimos tempos aí, que é o social commerce, né? A venda pela rede social, fazer com a sua rede social converta clientes, né? Então, hoje, mais da metade dos brasileiros já compram, né, pelas redes sociais. Isso mostra que comunidade e social commerce são o novo motor do e-commerce. Né? Então, assim, o exemplo disso é o TikTok Shop. Exatamente. Não tem por onde. Hoje então, assim, a conexão, né, da marca, de pessoas, né, vendendo para pessoas, ela é muito mais forte e necessária hoje, né? Marca forte não fala sozinha, ela faz pessoas falarem por ela, entende? Então, é aquilo, o melhor vendedor nosso é o nosso cliente. Então, a construção de marca... Exemplo legal, né, Gui, é a Gami, né, cara? Sim. Acho que se você quer entender de comunidade, de pessoas falando sobre a marca naquele momento, e indicando o produto, é só você procurar conhecer o que a Gami está fazendo. Isso. É o melhor exemplo de uma criação de marca consolidada, né, cara? Sim. Exatamente. Também tem aqui um dado, né, da E-Commerce Brasil, que é o universo da marca, né? O ativo invisível que mais faz o seu e-commerce vender mais. Então, assim, ele é primordial, não tem como explicar o quão necessário né, uma loja hoje, um negócio, criar a marca realmente e não se posicionar só com preço e produto. Preço e produto não vende na e-commerce, não faz venda direta. Então, isso funcionava há 10 anos atrás. Hoje é impossível. Né? E até falando um pouquinho de social commerce, né, a gente vem de uma linha do tempo do comércio, né, vamos dizer assim, porque no início a gente teve tipo, lojas físicas, beleza? Você tinha conexão ali com pessoas, né, pessoas vendendo para pessoas, mas você não conseguia escalar isso, né? Aí veio a internet com e-commerce. Pô, escala infinita, né, ilimitada, céu é o limite. Mas a gente perdeu essa conexão com pessoas. Ficou uma coisa muito, o cliente compra sozinho ali, fica uma coisa mais fria, né?
E a era agora é o quê? Social commerce. Você tem uma união entre a conexão de pessoas com pessoas, aí você pode ter uma rede de micro-influencers, influencers, você pode ter a sua produção interna de conteúdo, enfim, se conectando realmente com o seu cliente, né? E você tem também o e-commerce agora para você automatizar essa venda, para você conseguir a escala. Então, você tem o melhor de dois mundos com o social commerce, né? É importantíssimo as empresas estudarem um pouco mais sobre isso, e implantar, né, na operação delas, essa rede, né? O TikTok Shop, como você falou, é um exemplo perfeito para isso. Vamos lá. A força dos influenciadores reais. Uhum. Então, em 2025, a gente teve esses dados que influência e credibilidade não é alcance. Então, micro e nano influenciadores geram 16 vezes mais ROI que o marketing tradicional do e-commerce Brasil. Uhum. Segundo o e-commerce Brasil. E 83% dos consumidores brasileiros compram após recomendação de influenciador. 78% confiam nessas recomendações, segundo o Empreender. E o público quer ouvir pessoas reais falando de experiências reais. E que isso aí quer dizer, né, Gui? Cara, pessoas compram de pessoas. Sim. Sim. Hoje, a gente tem o caso maior, assim, escancarado no Brasil, que é a Virgínia, com a Empim. Sim. O quão forte essa marca é. Né? E quem está por trás dessa marca? Uma influenciadora gigantesca que está documentando todo o seu dia ali, fazendo você se sentir parte da rotina dela, né? Cara, isso aí é o ouro quando a gente fala de influência. É porque quando a gente pensa na jornada de compra no e-commerce, né, Léo? A gente tem algumas barreiras ali que podem atrapalhar essas compras. E no Brasil tem uma barreira que é muito forte. É a barreira, tipo assim, tá, mas será que essa marca é confiável? Tá, mas será que esse produto funciona? Porque o produto, beleza, ele promete uma coisa, tem um preço bom, frete legal, site bonito, rede social ok. Mas será que realmente esse produto faz bem, se ele funciona, a promessa é real? Então, os influenciadores hoje, eles têm essa função de você ver, 78% confiam nessas recomendações, né? Então, assim, 83 compram após recomendação. Então, assim, gera 16 vezes mais ROI, né, que o marketing tradicional. Né? A gente pode falar de um orgânico ali ou um tráfego pago. Enfim, o ideal que a gente tem visto e até recomendado para clientes é a gente fazer um híbrido, né? Você ter ali a campanha tradicional rodando, mas também ter a sua rede de influenciadores, de micro-influenciadores, enfim, para trazer demandas, né, diferentes para o site, já resolvendo essas barreiras, por exemplo, de é confiável. Pô, mas quem está falando que é verdade isso? Não é a marca falando, é alguém de fora, né? E olha que legal, gente que vive o produto fala com verdade, e verdade vende. Né? Então isso, sabe, dispara as vendas do e-commerce quando a gente coloca influenciadores. Uma coisa importante de a gente trazer aqui, você pode estar se perguntando, poxa, eu não tenho dinheiro para pagar uma influenciadora de 1 milhão, de 500 mil, e na real, o jogo não está nelas. A gente está falando de micro e nano influenciadores, que são pessoas ali que têm de 1.000 a seus 10 mil seguidores. Isso aí é muito bom ser explorado, porque a gente tem essas influenciadores aí pequenas que têm um engajamento altíssimo, muito maior do que o engajamento de uma pessoa de 1 milhão. Então, assim, uma pessoa de 1 milhão de seguidores pode ter um engajamento de 2%, 3%. Uma pessoa de 5 mil seguidores pode ter um engajamento de 15%, 20%, né? Então, a gente tem um engajamento muito forte dessas micro e nano influenciadores, onde você vai pagar baratíssimo para ela fazer o trabalho ali com você. E o legal é o quê? Né, nesse caso aí das influenciadoras. É você não contratar uma, porque uma dificilmente vai dar certo de primeira. Assim, a chance de dar errado é muito grande. Então, com micro-influenciadoras ou nano, você tem a opção de construir uma base aí de pelo menos 10 influenciadores aí, gastando no máximo aí seus 2, 3 mil reais aí com elas. Sim. Todo, né? E fazendo o quê? Gerando um senso de comunidade dentro da sua rede social com essas influenciadoras. Então, você vai ter ali direto elas falando sobre você,
num tráfego orgânico delas. Então, assim, às vezes, né, Gui, pô, um tráfego de uma influenciadora, ele é muito mais engajado, às vezes não, ele é muito mais engajado do que um tráfego pago. Com certeza. Tráfego pago é o anúncio mais ignorado que a gente tem aí de todos. Exatamente. Né? Você aparece para 1.000 pessoas e dessas 1.000 pessoas, 100 pessoas vão entrar no seu site. É muito, assim, você é muito ignorado. E influenciadora, não. Essas pessoas seguem as influenciadoras, uma influenciadora de 5.000 seguidores, ela pode trazer ali, pelo menos, 100 visitas ali com um post no seu site. Sim. E são clientes engajados que já... Exatamente. E a visão de uma influenciadora trazer pessoas para o seu site é que o cliente já vem com essa barreira de é confiável ou não, já quebrada. Exato. Objeções quebradas no post dela. Exatamente. Então, o cliente, além de ser mais engajado que um tráfego pago, né, um cliente que está consumindo o conteúdo de uma pessoa que falou a verdade ali, pessoa para pessoa, ela já vem mais engajada, já confiando, entendeu? Então, vai só de realmente o seu produto ter uma oferta boa, que, né, isso é obrigatório, um frete legal, que é obrigatório, o site bonitinho ali, acabou, e a venda vai acontecer mais fácil que o tráfego pago, né? Exato. E uma dica, tá? Essa é uma extra dica aqui que a gente dá porque a gente está testando na prática e está funcionando, né? E o que? Você está na dúvida, vai começar sua marca do zero. Vou investir em tráfego pago ou invisto em influenciadores? Dica nossa. Influenciadores. Exatamente. O ideal é os dois, né? Mas se for para escolher um, começa com as influenciadores. Exatamente. Eu digo assim, Gui, tipo, cara, eu tenho pouca verba, preciso escolher um. Vamos de influenciadores. Porque tráfego pago, pode trazer muita gente para o seu site. Mas eu te garanto que você não vai ter o poder de vendas que você vai ter com uma influenciadora. Sim. Você não vai ter o poder ali de quebrar barreiras ou objeções dentro do tráfego pago se não tiver uma coisa muito bem feita. Já começou essa bate-papo falando, né, Léo? O tráfego pago não constrói marca, né? Entendeu? Mas um trabalho com micro e não influenciadores, ele constrói marca com comunidade, constrói sim, quebra barreiras, então é super válido, né? E é isso. Branding, essa é boa, Gui. Essa é boa. Essa aqui é judia do pessoal. Branding é performance. Então, branding deixou de ser só logo, só uma parte visual, né? Deixou de ser bonito. Ele virou necessário. E por que ele virou necessário, né, cara? A gente vê, né, que, cara, a Apple, vamos dar um exemplo de Apple. Quando você vê uma maçãzinha, já te remete àquela marca. Exato. E assim, quando a gente fala de um branding, gerar lembrança, ela te atrair, consequentemente, a gente aumenta nosso valor de percepção. Você consegue colocar valor nessa marca, né? Esse é o ponto. E todo mundo, todo empresário que está assistindo esse vídeo, tem que ter um foco todos os dias do trabalho, gerar cada vez mais valor para a marca. Entendeu? Não adianta, mas eu preciso vender. Não, gera valor para a marca. A venda vai ser uma consequência disso e o crescimento de venda vai ser exponencial. Né? Não adianta, porque hoje está vendendo 1 milhão por mês, só com tráfego, legal. Mas amanhã, seu concorrente que vai criar uma marca muito mais forte vai te engolir no noite por dia. Entendeu? Então a marca, ela assim, fica anos no mercado. O branding, né, cara? O branding, ele deixou, como a gente falou, deixou de ser só um logo bonito porque ele englobou a marca como um todo, né, cara? É a maneira que você vai se comunicar com o seu cliente, é a maneira que você vai atender, é a maneira que você vai ser lembrado. Então, hoje, quando a gente fala de branding, é justamente isso. A autoridade que você gera quando a gente fala o nome da sua marca. Exatamente. E tráfego, como a gente já falou, tráfego sem marca é desperdício. E marca sem entrega é promessa vazia. Porque hoje é isso. Não adianta você ter a logo bonita se você não consegue atender bem, não consegue fazer uma experiência de cliente boa para ele voltar a comprar. Você só fez a primeira venda. Exatamente. E? Experiência novo diferencial, né? Assim, cara, isso não tem como explicar muito, né? Mas o cliente hoje lembra mais como foi tratado do que quanto ele pagou.
né? Então, cliente compra de marcas, cliente compra de pessoas, cliente compra experiência. E isso que os empresários têm que, assim, né? O cara tem que viver, respirar para melhorar todo dia isso, né? Então, atendimento, branding, embalagem, pós-venda, cada detalhe que acontece na sua operação comunica valor, né? E uma frase muito interessante aqui, ó, a marca não é o que você diz, tá? Não é só você falar, não, é o que o cliente sente, né? Então, também não adianta nada se posicionar, aqui a gente faz isso, aqui a gente faz aquilo, mas tudo que a gente passou aqui peca em todos os pontos, né? Então, o cliente vai sentir o quê? Ah, não senti isso que o cara prometeu. Então, você vai só se queimar mais ainda, né? E experiência é o jogo, gente. Experiência é o jogo, propósito da marca, posicionamento, foquem nisso que com uma estratégia muito bem elaborada, né, Léo? Não tem como dar errado. Uma coisa que a gente vem batendo quando a gente Sim, vem falar de marca, né, sim, é que velhas coisas que antes eram necessárias deixou de ser necessárias sim, e coisas que não eram tratadas como cruciais passou a ser cruciais. Antigamente a gente tinha muito negligenciado, por exemplo, o pós-venda. sim, Hoje sim. uma marca que não tem CRM já está um passo atrás das outras, né? Então a gente, quando fala de marca, ela não é, novamente, falando de uma logo bonita, não é Uhum. um Instagram bem feito, não é um Não é um site design, um perfeito. feed bonito só, né? Exato, ele é o todo, é do início É, ao fim. Cara, o é, que o é. cliente sentiu do momento que ele entrou no seu site, no seu e-commerce, ao momento que ele recebeu o produto, Sim, entendeu? sim. E isso aí é o que vai gerar uma experiência bacana e, consequentemente, a sua marca vai ser lembrada para uma recompra futura aí. Show de bola, show de bola. Vamos lá. Construa a marca todos os dias. Pode parecer bem redundante isso aqui, mas eu acho que, no meu ponto de vista, os pequenos ainda não entenderam esse jogo do que é o construir a marca nas redes sociais, Uhum. porque fica muito preso ao passado, no histórico do que já aconteceu. Então é o quê? Pô, eu tenho uma história, pô, minha marca tem uma história, minha marca, pô, como que eu fiz como que eu cheguei à ideia dessa concepção de produto? Cara, isso é uma história. O cliente quer saber disso, o usuário quer saber disso. Ele vai me mostrar, pô, eu comprei na loja X, pô, eles fizeram um estudo para produzir esse produto de uma É, forma que é. não degradasse o ambiente, Sim. enfim, É, histórias sim, vendem. sim. Esse que é o ponto que eu ia falar agora. Léo, a gente sabe que as pessoas compram histórias, né? Esse é o ponto, entendeu? Então, as pessoas gostam de saber o porquê que esse produto existiu, por que ele é vendido assim, daquele preço, daquela concepção, qual que é a história da marca, por que o dono começou essa marca, entendeu? Qual que é o propósito disso, qual que é o posicionamento. Então, o cliente, ele cada vez mais ele quer consumir esse tipo de coisa, e cada venda pode ser uma experiência, uma história, entendeu? Isso é construção de marca, né? E uma coisa legal aqui, falar do segundo ponto aí, que é a consistência, né? Então, essa história tem que ser contada no site, rede social, no atendimento, todas elas têm que estar com a mesma linguagem, a mesma comunicação, né? Isso tem que estar super alinhado. Em todos os canais tem que ter feito, né? Tem que ser feito contar essa história, né? Exato. E outro ponto legal aqui, né? Bastidores e pessoas reais. Então, é a conexão que a gente já falou um pouco sobre isso daqui, né? A conexão, a pessoa se sentir como se ela estivesse dentro do seu espaço. Isso é conexão pura, né? Vai lá. Uma coisa legal, até sobre os bastidores, é que muita marca, né, muita loja, pensa que é só mostrar o produto que está saindo, embalar o produto, Uhum. né, fazer a etiqueta ali, né, fazer a parte bonita assim, Sim, dos bastidores. E eu acho que isso é um erro principal. Assim, pô, eu acho que você tem que mostrar muito o perrengue, tem que mostrar o que está dando errado, tem que mostrar, poxa, aconteceu isso aqui, esse dia aqui que foi um problema aqui na minha loja. Por quê? é. Porque pessoas compram de pessoas, e pessoas sabem que não existe só coisa boa. Quando você Sim, sim. traz os seus perrengues ali do dia a dia, como um empreendedor, uma empreendedora dentro da sua loja,
Isso aí cria uma humanização, né, uma conexão com quem está assistindo e fala, poxa, isso aí realmente acontece. Isso aí é uma loja real. Acontece, sim. A gente como a gente, né? Então, isso Exato, conecta cada exato. vez mais. Né? Então, assim, eu acho que não tente glamourizar o seu bastidor, mostrar aquela coisa bonita, aquela coisa bem feita, aquela coisa que nunca dá errado. Porque isso aí mais dispersa pessoas que estão vendo seu conteúdo do que atrai. Ela vai acabar pulando seu stories, sim. Enfim. Então, mostre bastidor real, né? Mostre, pô, tô numa Black, tô num lançamento sim. Aqui, o perrengue do lançamento, né? O que tá dando errado, o que tá dando certo. Então, é isso. E, como a gente já falou, use influenciadores de comunidade como aliado, não como megafone. Então, poxa, a gente tem que ter um grupo de influenciadores ali que, cara, cada um tá falando do seu jeito, da sua marca, mas que no fim, o propósito é o mesmo. Ou seja, a gente não está tentando vender, não é aquele influenciador que tenta vender a todo custo, né? E você também não vai trazer para sua comunidade pessoas que simplesmente, pô, ela só está ali pela primeira compra. Ela pô, é uma cliente fiel, ela vai te divulgar organicamente para a amiga, para o amigo. Então, quando você consegue unir esses dois mundos aí de, pô, uma base de influenciadores falando para pessoas diferentes com o mesmo propósito e uma comunidade forte, cara, você tem a junção que é a marca de valor, né? Sim, exatamente. E, por último, cuide da experiência, ela é seu storytelling real. O que é um storytelling? É contar histórias. Então, a partir do momento que você está contando toda a experiência que a sua loja tem com o cliente tem com a sua marca, pronto, você está contando uma história real e você está contando uma história que conecta. No fim do dia, Léo, as lojas têm que entender, cara, que Instagram, TikTok, a rede social que ela for usar é uma rede social, né? Então, elas têm que fazer conteúdos sociais, entendeu? E conteúdos sociais é o quê? Contar uma história, realmente fazer storytelling, né? Certinho ali e tal, mostrar o dia a dia, bastidores, etc. Tem que ser um conteúdo que a pessoa engaje, que sinta parte de algo, que entenda, né? A história da marca, tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está falando aqui, né? E não, tipo assim, as lojas têm que parar de fazer da sua rede social uma vitrine de produtos. Só colocar ali foto e vídeo de produtos. Isso não adianta, entendeu? Então, tem uma loja de bolsa. Então, faça vídeo de dicas de looks que vai combinar com a bolsa que você vende. A gente fica... Entendeu? A gente tem alguns clientes que sempre chega pra gente, né, Gui? Por que meus vídeos não viralizam? Por que eu não consigo alcançar mais pessoas com o meu conteúdo? Aí a gente vai ver, cara, parece que ele tá filmando a vitrine da loja. Não existe isso mais. O Instagram não pode ser um lojão, né? Ela tem que ser uma marca, entendeu? A marca, ela fala do produto de uma forma não engessada, uma forma que realmente engaja o cliente, né? Então, é o que eu falei, de dicas, vídeos assim, parcerias, entendeu? Vídeos contando uma história daquele produto, né? Do material, o porquê que ele existe, por que a pessoa deve comprar da marca. Então, tudo isso são conteúdos aí que vão só construindo brand e construindo marca, né? Exato. Tem uma pergunta que você deve se fazer aí quando você está pensando em marca. E se você não souber responder em 10 segundos, é bom você começar a pensar o que você está querendo vender. E a pergunta é, o que o cliente deve comprar de você? Se você não souber responder em 10 segundos, e aí não me venha com porque eu tenho um preço bom, que o meu produto é bom, eu sou barato, isso é obrigação, não é marca. Então, você ter um produto bom, você ter um bom preço e você ter uma experiência ali no site legal, é obrigação. É obrigação. É o mínimo. É o mínimo. Então, você tem que se perguntar por que o produto compraria de você, o cliente compraria de você. Não porque ele compraria aquele produto, porque ele compraria da sua marca. Se você souber responder isso em 10 segundos, você está no caminho certo. Exatamente. Perfeito, Ilau. Maravilhosa essa pergunta aí. E o último pensamento aqui, né? Quem constrói marca, constrói futuro, né? E isso, cara, assim, é aquilo que eu falei, né? Você pode vender R$1 milhão hoje em produto porque o preço dele é bom. Amanhã, se um concorrente criar uma marca mais forte, mesmo com preço maior, ele vai te engolir, entendeu? Então, a marca,
é futuro. Ela fica aí décadas no mercado, né? Décadas. Então, e por quê? Porque foi feita uma concepção de marca, um desejo dos clientes comprarem, né? Então, quem cria desejo constrói realmente futuro. Né? E é mais uma coisa, né? Tem que entender o porquê de ter a marca. Porque se você vende produto mais do mesmo, me desculpe, se você não tem marca, ele vai encontrar o seu produto na Shopee, na Shein, tem um de monte igual. Sim. Né? E tem muita gente que vende bem online que ele acaba se enganando, vamos dizer assim, que ele vende bem, que ele tem uma marca forte. Na verdade, ele não tem uma marca forte, ele tem um nicho bom. Uhum. Então, isso aí acaba enganando muita gente que está vendendo online. Pô, eu vendo muito bem e minha marca não é assim. Pô, então você vende bem porque você tem um produto muito nichado que uma hora ele vai se esgotar, e você não tendo construído uma marca vai ficar para trás de qualquer maneira. Exatamente. Então, é olhar o seu produto e ver o porquê você tem que construir a marca. É nichado? Exatamente. Constrói a marca para o futuro. É nichado e é mais do mesmo? Você tem que construir a marca já. Por obrigação. Exato. Por então, obrigação. nos dois pontos, você não pode deixar de ter marca, porque uma hora vai parar. Uma hora você não vai vender mais. Sim. Até falando de projetos do zero, né? É mais importante hoje que você tenha, tipo, comece sua marca do zero, construindo realmente uma marca, né? Construindo todos os pontos que a gente passou nesse vídeo aqui. E depois você pensa na performance, né? Entendeu? E não o contrário. Não, vou jogar um monte de 1.000 pessoas por dia no meu site, mas depois eu faço marca. Não. Exatamente. É o contrário. Primeiro marca, entendeu? Primeiro concepção, e depois você traz um monte de gente aqui para dentro da marca. Entende? Então esse é o ponto que muita gente tem que entender daqui para frente, que o jogo mudou, né? É isso. E, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like aqui no vídeo. Isso aqui é primordial para você que tem uma loja, para você que quer aumentar suas vendas na internet ou começar a vender marca própria na internet. A concepção realmente de construir a sua marca, ela é primordial. E se você quiser uma ajuda, realmente um braço assim, para te ajudar a criar tudo isso, né, te assessorar nisso tudo, pode contar com a Gladys, né, a nossa agência. A gente tem 8 anos de experiência em criação de marcas do zero, do absoluto zero, no digital, né, marca própria do zero. Então, se você quiser uma assessoria nisso, é só chamar a gente no WhatsApp, no nosso site. Vamos marcar uma call, né? A gente estuda o seu caso ali, faz um planejamento específico para você se lançar no mercado aí em 2026. É isso. Até a próxima. Gente, muito obrigado. Até a próxima.